Boa notícia para o torcedor do Corinthians. Biel aceitou a oferta alvinegra. Falta agora um acordo com o Sporting. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians que conseguiu chegar a um acordo com o Biel. Atacante brasileiro de 24 anos de idade que pertence ao Sporting, o Biel aceitou salários, direitos de imagem, luvas e tempo de contrato. Para que o anúncio seja sacramentado, falta o principal, um acordo entre o Corinthians e o Sporting. O clube português detém os direitos econômicos do atleta e havia o comprado no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Apesar da performance baixa do atleta por lá, o Sporting pede 6 milhões e 800 mil euros. O Corinthians apresentou na noite dessa terça-feira a primeira proposta oficial para compra. No primeiro momento, o Corinthians até cogitou um empréstimo, o Sporting descartou. A oferta feita pelo Timão é inferior aos 6 milhões e 800 mil euros. O Corinthians quer deixar um percentual de uma venda futura para o Sporting e aguarda pela resposta para essa semana. O fato de o Biel jogar a favor do Timão causa expectativa positiva para que esse acordo possa acontecer em breve. O Corinthians quer de forma urgente a chegada de pelo menos um atacante de velocidade, embora a busca seja por dois extremos. A avaliação do Dorival é de que falta esse tipo de jogador para a formação do elenco atual. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Dinamo Kiev voltou a demonstrar interesse na contratação de João Pedro Tioca, o zagueiro que já havia sido alvo do mesmo clube em janeiro. Na oportunidade, o Corinthians disse não. Agora, com a perda de espaço do Tioca, a tendência é que esse negócio aconteça, especialmente se o Dinamo Kiev chegar às cifras pedidas pelo presidente Osmar Stabile. Só para completar, em relação ao Corinthians, Claudinei Alves, Valmir Costa e Fernando Monteiro Alves, apoiadores do Augusto Melo, estão suspensos e não podem frequentar o Parque São Jorge pelos próximos 60 dias, tudo porque eles são considerados responsáveis por aquela tentativa de golpe aplicada num sábado, no final de tarde, em 31 de maio, quando Augusto tentou reconquistar à força o seu lugar de presidente do Corinthians. O Augusto que também pode sofrer sanções num futuro não tão distante. No dia 9 de agosto, inclusive, está marcada a reunião entre sócios para definir se o impeachment dele será confirmado, ratificado ou não. E qual alguma notícia do Timão, se é que é possível, Davi? Boa, né? O Corinthians ficou de formalizar na noite dessa terça-feira proposta para comprar o Biel, tá? Informação que eu estou trazendo exclusiva para vocês. Nicola, será que o Biel vem para o São Paulo ou vai jogar no rival? Não acredito, Garage Gastrobar, que o Biel vai para o São Paulo, tá? São Paulo só tem condição de ficar com o Biel se não precisar comprar. E o Corinthians vai formalizar na noite dessa terça-feira a proposta para compra. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada.
o Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava 1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria assim, inclusive, risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nicola, o Corinthians vai contratar o Agüero, ele quer voltar a jogar? Cara, eu nunca havia ouvido falar sobre Agüero no Corinthians, tá? Deixa eu até dar uma olhada na situação de Sérgio com Agüero. Vocês lembram dele, né? Centroavante, argentino, baixinho, se aposentou, né? E se aposentou e aposentou faz tempo, hein? Temporada de 2022. Deixa eu ver se alguém chegou a publicar alguma coisa sobre Agüero no Corinthians, porque eu confesso que essa para mim é absolutamente nova. Agüero Corinthians. Não achei absolutamente nada. Bora lá, seguindo com perguntas, dúvidas. Biel no Corinthians, a pergunta é do Bruno Salvador. Bruno, eu conversei longamente com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e na hora que eu perguntei sobre reforço, ele falou, Nicola, essa eu vou ficar te devendo, porque se eu falar, atrapalha. O que eu posso dizer é que o Corinthians fez proposta oficial para comprar o Biel, tá? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ver se a gente consegue alguma coisa, tá? A pedida do Sporting é de 6 milhões e 800 mil euros, tá? Pelo Biel. O Corinthians não chegou nem perto desse valor. O Corinthians quer comprar um percentual e deixar um valor de uma venda futura, um percentual de uma venda futura para o Sporting. Ainda não há acordo, mas as negociações existem. Deixa eu mandar uma mensagem para o empresário, quem sabe... Frederico, boa noite. Tudo bem por aí? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização, tá? E eu tinha mandado mensagem para o Alexandre Faria, que é executivo não, ele é o representante do Zapelli. Vários clubes querem, mas o Atlético nem abre conversas, tá? Então a chance de o Zapelli deixar o Furacão hoje parece pequena. Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O Tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salários, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa.
Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Rapaziadinha boa, então é isso, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você. Então, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal, para fortalecer legal, já ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Então é isso, rapaziada, é top demais, tá ligado, né, minha pitch? Então, rapaziada, lembrando também para você pegar esse link do vídeo e espalhar nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram e demais redes sociais. Manda para todo mundo aí, para todo torcedor do Timão ficar ligado nas últimas notícias do Corinthians. Tá ligado, rapaziada? Vamos ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.